Olá, boa noite a todos. Eu sou Daiker Santos Paiva, sou cirurgião bariátrico em Minas Gerais. Estamos aqui hoje no nosso 13º BariLive de 2021. Já é o nosso programa de número 293. Contamos aqui com grandes nomes da medicina hoje para falar um tema muito atual, muito interessante, que é a vacinação para as pessoas com obesidade, diabetes, e o que muda nisso aí. Os nossos convidados são a cirurgiã bariátrica do Distrito Federal, a doutora Helena Malnati, um endocrinologista da Bahia, doutor Fábio Trujillo, boa noite, um infectologista do Paraná, doutora Camila Arens, e o cirurgião bariátrico do Rio Grande do Sul, doutor Guilherme Bassols. Obrigado a todos pela presença. A nossa transmissão ao vivo ela é interativa, pelo Facebook, Instagram, todos podem enviar perguntas. As que forem pertinentes ao assunto, elas serão respondidas ao vivo aqui, e as que não, vão ser respondidas durante a semana pela nossa equipe. Nós temos uma equipe de reconhecimento nacional que está pronta para tirar as dúvidas de todos os pacientes relacionados ao nosso tema de hoje ou não, se for necessário. Lembramos para vocês todos que quem ganhou peso nessa pandemia ou de alguma forma está recuperando seu peso, a obesidade é uma doença inflamatória no organismo, ela traz inúmeras consequências para a saúde física e mental, mas ela tem tratamento. Então, os nossos especialistas estão aqui para orientar a todos. Os internautas podem enviar as perguntas e vamos seguir, e o que for possível vai ser respondido aqui. Muito bem, eu quero iniciar aqui com a doutora Helena, nossa primeira pergunta. As pessoas com obesidade, elas são consideradas grupo de risco para várias doenças, inclusive o Covid. No seu consultório, doutora Helena, as recomendações de pré-operatório, quais são, como é que você tem lidado com isso, com os seus pacientes do dia a dia? Doutor Daiker, obrigada, boa noite. Vou confessar para vocês que eu fui muito medrosa no começo da pandemia. Eu fui a primeira a parar e eu acho que eu fui a última a voltar, né? Mesmo com todos os protocolos, mesmo com a sociedade, mesmo com o CBC apoiando o retorno das cirurgias eletivas, naquela primeira fase da pandemia eu fiquei muito preocupada e falei para os meus pacientes, segura, pessoal, vamos ver como é que isso vai funcionar. E fiquei bastante preocupada. Bom, depois de 4 meses parada com as cirurgias eletivas, mas operando nas urgências, eu fui criando mais confiança nos protocolos, porque ao longo dos 4 meses que eu continuei operando emergência, nem eu, nem nenhum paciente que eu operei pegamos a doença, né? Pegamos o Covid. Então, como é que são esses protocolos? Claro que tem o EPI, né? Os hospitais, eles que estão preparados para essas cirurgias eletivas, eles têm que ter uma separação entre o fluxo do COVID e do não COVID, né? A gente faz exames nos pacientes quando tem alguma suspeita, algum fator de risco, quando é possível, né, que seja feito esses exames. E é importante toda essa questão de segurança de toda a equipe do hospital. Mas com essas medidas, que agora parecem tão simples, mas que no começo a gente estava bem assustado, a gente está conseguindo manter uma segurança muito eficaz, tá? E ao longo, já passou mais 1 ano desde aquele momento, e a gente tem conseguido evitar, na maioria esmagadora, eu pelo menos aqui não tive nenhum caso de paciente que pegou intra-hospitalar durante, né, o procedimento. Eu tive uma paciente que pegou do marido, que fez uma viagem de São Paulo para cá para ficar com ela. Aí logo na primeira semana pegou o Covid, mas foi tudo tranquilo, passou bem. Então, assim, esses protocolos têm sido
bem eficazes, bem efetivos, né, na segurança do paciente, tá? Então, quanto a isso, a gente pode ficar tranquilo e lembrar, o senhor já falou, que a obesidade é o maior fator de risco fora a idade para complicações do COVID. Então, a cirurgia, ela deve ser feita e, quando possível, ela deve ser mantida, né? Tem que ser avaliado caso a caso e momento a momento, porque a gente tem tido momentos da pandemia que realmente os hospitais estão superlotados e que é impossível a gente ter vagas, né? Então, teve vários hospitais que ficaram com centros cirúrgicos cheios de pacientes entubados, então isso tem que ser avaliado individualmente, momento a momento. Mas fora esses casos, que foram poucas semanas que ficaram assim, dá para fazer com bastante segurança. Com certeza, né? E muitos hospitais, inclusive, diminuíram o tamanho do bloco cirúrgico e uma parte do bloco virou um CTI, né? Verdade. E aqui em Belo Horizonte nós tivemos vários que fizeram isso e agora, voltando com todos os cuidados, a gente está... nós estamos trabalhando com maior segurança, né? Muito bem. Doutora Camila, entre as comorbidades, quais são as principais comorbidades que estão incluídas aí como prioritárias para a vacinação? E nesse grupo de pacientes, tem algum que a gente espera que ele tenha reação à vacina? Como é que é essa reação? Ela está ligada a alguma comorbidade ou algum tipo de vacina? Tem alguma diferença? Então, o Programa Nacional de Imunização, ele descreveu as principais comorbidades. A gente sabe que diabetes, qualquer indivíduo com diabetes tem direito a receber. Pneumopatia crônica grave, então, o paciente tem que ter asma grave, por exemplo, não basta ter asma, um episódio, uma vez por ano, tem que ser com uso recorrente de corticoide, né, uma internação prévia por crise de asma. Então, tem que ser uma pneumopatia crônica grave, uma hipertensão arterial resistente. Então, não é qualquer hipertensão, grau leve. A gente sabe quando o paciente tem uma pressão maior que 180 por 110, isso já mostra um sinal de hipertensão de maior gravidade, né? E tem aqueles pacientes também com hipertensão grau 1 e 2, que a gente considera entre 140 e 90, se tem lesão de órgão-alvo, tipo coração, cérebro, aí tem indicação de vacinação. Tudo tem que ser conversado com o seu médico assistente, né? Mas tem umas doenças cardiovasculares também que são preconizadas, tipo insuficiência cardíaca, uma síndrome coronariana, tipo o paciente teve infarto agudo do miocárdio, né? Algumas lesões de válvulas do coração, algumas lesões de próprio músculo do coração, que a gente chama de miocardiopatia, ou a alteração do pericárdio, que é uma estrutura do coração também, um aneurisma da aorta, arritmia cardíaca grave, tipo fibrilação. Eu acho que sempre que o teu médico pode confirmar se você tem direito a essa imunização. Ou uma cardiopatia também que você nasceu com ela, né? Um acidente vascular encefálico, tipo um AVC, né? Que é muito comum, hoje a gente vê em pacientes de mais idade. Doença renal crônica avançada, um paciente que está em pré-hemodiálise, então já é um grau mais avançado, o paciente imunossuprimido, que para mim, na especialidade médica, a maioria se enquadra ali. Eu vejo muito paciente transplantado de órgão sólido, pacientes com HIV, independente do CD4, é muito importante frisar isso. Doença reumatológica, né, que acaba recebendo corticoide, também tem indicação de vacina, anemia falciforme, e agora a gente, né, sabe muito bem referente à obesidade mórbida, então tem que ser maior ou igual a 40, não vale a obesidade de grau 1 ou 2, tem que ser maior ou igual a 40. Síndrome de Down, que é um fator de risco também para o COVID, cirrose hepática, muitos pacientes estavam perguntando também para mim se hepatite B e C tinha indicação de prioridade de vacina, mas não, tem que ter obrigatoriamente cirrose hepática, child B e C. Então, esses são os principais, né?
critérios para inclusão da vacinação para as comorbidades. E você perguntou também referente a efeitos adversos da vacina. A reação da vacina, tem alguma em especial? Está relacionado à comorbidade ou não? Ou é ao tipo de vacina? Não está relacionado à comorbidade, sim ao tipo de vacina. A gente sabe que os pacientes mais jovens, eles têm mais reação vacinal, tipo dor no corpo, dor de cabeça, sensação de gripe, em relação à AstraZeneca. Referente ao Coronavac, geralmente tem poucos sintomas, bem tranquilo. Eu mesmo tomei a Coronavac, não tive nem dor no local da injeção. O que eu vejo é pacientes mais idosos têm menos efeitos adversos da vacina, porque o sistema imunológico dele, a gente considera de imunossenescência. Com o passar da idade, vai diminuindo a imunidade e tem menos efeitos adversos. E a gente sabe, com a primeira vacina da AstraZeneca, tem bem mais efeitos adversos do que a segunda dose. Então, você vai esperar bem menos efeito adverso. Então, pode perguntar. Não, só para falar que eu tive essa dor de cabeça, tipo uma enxaqueca bem forte na primeira dose, na segunda eu não tive nada. A minha foi a AstraZeneca. Você já terminou o esquema completo, né? Então é bem isso. Você é jovem, você teve alguns efeitos adversos na primeira e na segunda foi leve, né? Foi, exatamente. Quem está acostumado a vacinar H1N1 tem alguma vantagem? Já quem faz uso da vacina anual, com a vacina do Covid, tem algum tipo de vantagem ou não? Não existe nenhuma vantagem. São doenças totalmente diferentes, né? Então, a gente sabe que... Mas em termos de imunidade, você tem algum tipo de ganho ou não? De imunidade, a gente não tem ganho em relação ao Covid-19. O que vai fazer, como a gente sabe que a influenza, né, causada pela H1N1, H3N2, as principais cepas, causam síndrome respiratória aguda, que também, né, a Covid-19 causa síndrome respiratória aguda. Então, vacinando contra a influenza, a gente já diminui a chance, né, de ter mais uma doença que leve ao caos sanitário que muito tempo a gente viveu, de lotar as UTIs, de não ter leito devido a uma influenza, que é uma doença que é bem, digamos, evitável, né? Devido à vacinação que está muito disponível. Então, acho que se você tem a oportunidade, você deve fazer a vacina para a influenza, mas ela não vai influenciar na Covid-19. São doenças totalmente diferentes e a gente deve sempre lembrar que tem aquele período de 14 dias depois da vacina que tem que ser esperado. Se você vai tomar a Coronavac, então você tem que terminar o esquema de vacinação da Coronavac para depois tomar da influenza, porque a prioridade é do Covid-19. Então, 14 dias, independente de qualquer vacina, tem que esperar. Ok. Muito bem. Bom, doutor Fábio, você deve ter isso todo dia no seu consultório, pacientes obesos, que têm hipertensão, em diabetes associado à obesidade. E aí, em tempos de Covid, quais são as consequências dessa mistura? Covid, hipertensão, diabetes e obesidade? Bom, eu acho que como logo no início, bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, receber esse convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E logo no início você falou uma coisa importante que interrelaciona todas essas patologias, que é a inflamação, né? Ou seja, né, o diabetes não deixa de ser uma doença inflamatória, a obesidade não deixa de ser uma doença inflamatória, a hipertensão também, e juntando com o Covid. Então, na verdade, eu acho que você tem vários ingredientes, né, armando uma bombinha para que possa trazer maiores prejuízos para esse paciente. O que eu acho importante, que eu converso, e que eu acho que os primeiros que falaram já reforçaram bem, é que apesar da gente estar numa pandemia, a gente não pode deixar de estar enfrentando esse problema, tá? De estar enfrentando a obesidade. Então, eu vejo, por exemplo, eu trabalho tanto no privado
quanto no público, e mesmo no público aqui, a gente está fazendo cirurgias, a gente tem seguido. Por quê? Porque tem dados, não são dados ainda tão objetivos, mas mostrando que você perder peso, mesmo que seja pouco peso, já vai te trazer uma melhora dessa imunidade. Muito bem. 10% do peso, né? Dizem, não? Isso, 5%, 10%, né? Isso a gente já sabe que melhora as comorbidades, mas já se questiona que essa melhora já possa impactar até em relação ao prognóstico, em relação à Covid, tá? Claro que a gente não tem dados, tudo muito recente, mas o que eu acho que essa mensagem que eu quero passar para o público que está aí, vale a pena emagrecer agora. Né? Porque às vezes as pessoas ficam esperando não, vale a pena, tem que se cuidar. Isso estou falando de obesidade, porque muitas vezes o diabetes, todo mundo, não, eu tenho que controlar, ele olha a glicemia, ele assusta, mas obesidade às vezes ele não vê com isso, ele fica ali em stand-by. E eu vejo eu acho que no consultório do endocrinologista, eu acho que essa percepção já tem chegado no cliente, que tem aumentado o número de pacientes, tá? Que vem justamente em busca disso. Doutor, eu parei meu tratamento, eu ganhei peso novamente. Nossa, por que parece que eu fiquei atordoado, né? Então é importante tudo isso. Vale a pena emagrecer sempre, né? A gente tem que buscar ter saúde, né? E se você está acima do seu peso, você está colocando em risco a sua saúde, não é isso? E o que a gente vê é o que você acabou de falar. Se você emagrece aí 5, 10 quilos, você já começa a ter muito benefício em relação às comorbidades que o paciente obeso apresenta, né? Então, isso é muito importante, com certeza. E diminui a inflamação, né? E diminui a inflamação, com certeza. Doutor Guilherme, também com uma experiência muito grande, os pacientes, voltando a falar aí dos pacientes que estão ganhando um pouquinho de peso, essa pandemia nos levou a isso, esses pacientes, qual que é a maior dúvida que eles chegam no seu consultório em relação à vacina e ao ganho de peso ou às comorbidades? Como é que é isso? Como é que eles te abordam nisso aí? Então, boa noite, Daiker. Boa noite aos colegas que estão dividindo esse Body Live comigo. Eu queria agradecer o convite da Séries, da Ângela, pessoal da sociedade. Já eu acho que o 6º ou 7º que eu participo. E é sempre muito legal a gente aprender e ver o quão grande é o nosso Brasil, o quão diferentes são as regiões, e as experiências dos colegas são sempre muito válidas, né? Então, esse assunto ele é muito rico, né, Daiker? Porque ele mistura 2 pandemias, né? A gente já vinha tratando uma e a gente se deparou com uma outra que, curiosamente, atinge de frente esses nossos pacientes que a gente trata, né? De uma forma muito, muito triste, a gente vê as UTIs cheias de pacientes obesos, né? E hoje eu não tenho dúvida que a obesidade é um fator de risco para complicações graves da Covid, quase tão importante quanto o fator idade, né? E o que eu vejo de dúvidas dos nossos pacientes em relação a essa dupla obesidade Covid, né? Existe uma série de questionamentos, mas a partir do momento que a gente teve a vacina disponível, os pacientes têm uma dúvida muito frequente, que é saber o que fazer primeiro, né? Eu faço a vacina, faço a cirurgia. Então, já respondo de cara, eu acho que isso já foi dito, faça a vacina primeiro, né? A gente tem essa possibilidade, eu acho que o paciente se imunize, né? Respeite aqueles 14 dias que a doutora Camila comentou, né? Para que faça a sua cirurgia sem que os parefeitos da vacina se confundam com os parefeitos da cirurgia, né? E até para oferecer uma segurança maior para esse paciente já se operar imunizado. Sabendo, já que também foi dito pela doutora Helena, que os protocolos cirúrgicos hoje estão muito bem consolidados já. A gente foi obrigado a aprender no meio da guerra, né, como lutar. E graças a Deus a gente pôde aprender a levar os nossos pacientes à cirurgia com bastante segurança. E acho que até o fim do nosso Body Live a gente vai falar de outras dúvidas aí, mas acho que essa é uma importante. Com certeza.
cirurgião para cirurgiã. Doutora Helena, uma pergunta bem... Qual a maior vantagem de se vacinar? E tem algum risco? O que você acha? Olha, boa pergunta. Doutor Guilherme falou muito bem da guerra, né? Eu acho que é uma analogia muito boa. Quando a gente fala da vacina, né? A vacina é como se fosse um espião trabalhando a nosso favor. Então, vamos pensar que o Covid é um vírus invadindo o nosso território, tá? E o nosso sistema imunológico é o nosso exército de defesa. Quando a gente é atingido por esse exército do Covid de surpresa, a gente fica em desvantagem, uma desvantagem tremenda, porque o nosso corpo não conhece a estratégia do Covid. O Covid consegue desestruturar nosso exército, consegue desestruturando barreira por barreira das defesas que a gente tem. Quando a gente vacina, é como se a vacina fosse aquele espião que fosse lá e descobrisse quais são as estratégias, e aí a gente fosse capaz de planejar essa defesa. E aí, quando a gente é atacado, a gente sabe todos os pontos fracos desse exército que está atacando. E a gente é capaz de se defender, muitas vezes sem sentir quase nada. Muitas vezes com poucas baixas no nosso exército. Tá? Então, a vantagem da vacina é gigantesca. É gigantesca. Assim, falar de colocar na balança risco e benefício, o benefício, assim, supera sem comparação. Tem efeitos colaterais? Podem ter. São, na maioria das vezes, muito leves, tá? Efeitos mais sérios podem acontecer. A doutora Camila até acho que vai ter mais experiência para falar sobre isso. São raríssimos, podem acontecer, estão sendo estudados. Mas o vírus, né, a possibilidade de gravidade do vírus é muito maior. Então, quando a gente toma vacina, a gente se protege e a gente protege a comunidade, né? Então, eu acho que é muito importante essa campanha que a vacina salva vidas. Não é só para o Covid, né? A gente falou aí do H1N1 e a gente tem, acho que nosso calendário vacinal brasileiro é um dos melhores aí do mundo, né? A gente tem dezenas de doenças que são cobertas pelo nosso calendário vacinal e é bom a gente aproveitar para relembrar se tem alguém aí com calendário desatualizado, se tinha alguém aí duvidando do poder das vacinas para as outras doenças, vale a pena retomar. Né, Camila? Você quer falar alguma coisa a respeito disso? Não, acho que a oportunidade de vacina, né, quando chegar para todo mundo, você nunca deve recusar. O medo de vacina você não deve ter, porque a vacina tem um risco, né? Teve aqueles casos de trombose em relação à vacina da AstraZeneca, mas é 1 a cada 100 mil habitantes, é muito raro. Então, o risco-benefício é muito maior o benefício do que o risco. Então, tem contraindicação muito raras, né? Então, é só alergia aos componentes da vacina, algum risco de anafilaxia anterior à vacina, né? Mas eu acho que a oportunidade da vacina sempre deve existir, nunca deve recusar. E você não tem que escolher também a vacina. O Programa Nacional de Imunização não deixa essa oportunidade. Você tem que tomar que tem disponível, né? E tem um grupo de pacientes que tomou a primeira dose e não voltou para tomar a segunda dose. Então, é importante que esses pacientes fiquem atentos, porque a primeira dose não é suficiente. Ele tomou uma vacina que precisa da segunda dose. Talvez esse paciente tenha sido ou mal orientado ou não tem acesso a isso, achando que tomei a primeira dose, está resolvido o problema. Ele tem que pensar no tipo de vacina que ele tomou e que ele precisa tomar a segunda dose. A tua vacina só vai ser completa. A tua vacina só vai ser completa se você fizer o esquema todo. Né? Então, a imunização completa. E você não pode fazer também intercambialidade. Se
Se você tomou uma vacina da AstraZeneca, não deve tomar a segunda dose da Coronavac ou da Pfizer, né? Então, você deve seguir o mesmo tipo de vacina, que é adenovírus, outro é RNA mensageiro. Então, a gente sabe que cada vacina é feita de uma forma diferente. Pode falar. Camila, eu queria só que você nos falasse um pouco de pacientes diabéticos, né? Como é que o COVID pode desempenhar aí um papel, vamos dizer, mais intenso no desfecho no paciente diabético? Qual que é o risco maior do paciente diabético e COVID? Como que é a evolução desses pacientes? Então, a gente sabe que os fatores principais, né, além da obesidade, paciente com diabetes, obesidade, idade avançada, é uma coisa que é muito importante, como eu falei anteriormente, sobre, também em relação à imunossenescência, o nosso sistema imunológico fica mais fragilizado com o passar da idade, e quanto mais comorbidade associada, então duas ou mais comorbidades associadas, uma hipertensão, uma asma grave, por exemplo, uma cardiopatia, isso influencia muito a ter uma complicação mais grave, uma admissão em unidade de terapia intensiva, maior tempo de permanência na UTI e morte por Covid-19. Então, principalmente idade, obesidade e se você tem duas ou mais comorbidades relacionadas. Independente disso, a gente sabe que a obesidade tem o seu estado de pró-inflamatório, a mecânica da respiração é alterada, é um fator de risco ali para a insuficiência respiratória. Então, é mais para frisar essa questão de que você deve se cuidar e não deve aceitar como normal a obesidade, né? Ok. Continuando aqui no diabetes e na gravidade, ou no controle, ou no descontrole, Fábio, como é que fica o calendário de vacinas para esses pacientes com diabetes e obesidade? Ele deve ser seguido, ou ele tem que ter algum tipo de mudança? E no paciente que tem um diabetes que não está controlado, a vacina tem momento certo, tem que controlar antes, ou isso não importa? Como é que funciona? Bom, eu acho que a primeira pergunta, né, que fala em relação à vacinação, saiu recentemente um documento da Sociedade Brasileira de Imunização e da Sociedade Brasileira de Diabetes, alertando justamente para o calendário de vacinação do paciente com diabetes, do paciente com hipertensão. E dentro desse documento, uma coisa interessante que se fala, o pediatra ele pede ali, cadê seu cartão de vacinação? Como é que está? Tá? E existe, talvez por desinformação, tanto do médico quanto do paciente, muitas vezes, essa falta de dar a importância que é para todo mundo e que é para toda idade. Então, a Sociedade Brasileira de Imunização e a Sociedade Brasileira de Diabetes fizeram documentos falando para se seguir esse calendário de vacinação. E essas duas sociedades, elas fizeram uma recomendação principal em 5 vacinas, tá? Que seria influenza, pneumonia, hepatite B, ela do herpes zoster, a Covid. Então, o que eu acho que é importante é que nós médicos, tá? Nós endocrinologistas, o clínico, mesmo vocês, cirurgiões, a gente tem que estar atento para saber se esse nosso paciente está com as vacinas, eles estão com a vacina em dia. Uma outra coisa que você perguntou é sobre se o controle do diabetes influenciaria na eficácia da vacina. A gente sabe que o diabetes descontrolado, ele diminui a imunidade por si. Então, o diabetes em si, ele é um fator que deixa o prognóstico pior para o COVID, mas o diabetes descompensado, ele acaba fazendo com que esse paciente tenha uma maior chance de contágio em relação ao COVID, porque existe essa diminuição imunológica relacionada à hiperglicemia. E aí, algumas pessoas
começaram a questionar, será que se essa pessoa que está com diabetes descompensado, ela teria um menor efeito dessa vacina? Não tem nada que diga que isso. As pessoas, todo paciente, seja ele bem controlado, seja ele mal controlado, ele precisa ser vacinado em relação à Covid. Ok. Doutor Guilherme, tem uma pergunta bem específica. O paciente já tem 5 anos de operado, já está magro, não tem comorbidade nenhuma. Ele está no grupo prioritário para vacinação ou não? Como é que é? Nós, como gostamos muito dos nossos pacientes, a gente gostaria que a resposta fosse sim, né? Mas, na verdade, esse paciente ele é um paciente considerado saudável, né? Então, ele entra no calendário normal pela idade, né? Ele não, a cirurgia bariátrica, de forma nenhuma, pode ser considerada uma comorbidade, né? E, na verdade, certamente, no caso desse paciente que operou há 5 anos, está saudável e magro, a cirurgia bariátrica foi o caminho para que ele resolvesse suas comorbidades, né? Então, acho que ele entra num fluxo normal de vacinação, né? Eu vejo que o Rio de Janeiro conseguiu, através do nosso presidente da sociedade, uma brecha que permitisse que os pacientes bariátricos com a sua carteirinha conseguissem se vacinar, né? Mas isso é uma coisa muito específica do Rio de Janeiro, que a gente dificilmente vai conseguir em outros estados, né? E até acho que isso é uma coisa que a gente poderia discutir, mas especificamente respondendo para esse paciente, se ele for gaúcho, é certo que ele não vai conseguir. Do ponto de vista aí de objetivo da cirurgia, né, o objetivo foi cumprido, né? Esse paciente não tem comorbidade, está num peso legal, então, do ponto de vista prático, ele entra no grupo de população de risco normal. Geral. Né? Então, ele não deveria ter prioridade. Quem dera nós tivéssemos vacina para todo mundo já de cara, né? E não teria grupos prioritários, não é isso? Mas esse paciente, do ponto de vista prático, ele é um paciente que está na população normal, né? Ele não apresenta nenhum risco acima. Concordo plenamente. Aqui em Brasília também está nessa mesma linha. Eu acho que só o Rio conseguiu essa liberação especial aí. Ô, Helena, e aí o paciente que está com a cirurgia marcada, ele vai operar, custou para conseguir a guia, deu tudo certinho, ele conseguiu, e 20 dias antes da cirurgia, ele teve Covid. O que é que faz? Vamos adiar. Ele vai te xingar, Vai reclamar. Então, mas tem aí, primeiro a gente tem que ver a gravidade, né? A gravidade desse Covid aí. Se tiver igual as séries que está com Covid, mas está jogando bola, a gente pode adiar pouquinho. Adia 30 dias, eu acho que é um período bom, né? 1 mês depois da infecção, estando tudo bem, tá tranquilo. Eu não sei se vocês estão seguindo essa orientação, eu estou seguindo isso, né? 30 dias, tá tudo bem, a gente opera. Agora, com infecções maiores, né? Mais graves, que o paciente fica com uma pneumonia maior, comprometimento pulmonar maior, aí tem que ser avaliado individualmente cada caso, junto com um pneumologista, né? Ou o infectologista que estiver acompanhando o caso. Como é que vocês estão fazendo aí? A gente espera. Normalmente eu espero. Não tem, se teve, pelo menos 30 dias para você acompanhar e ter certeza que está tudo bem. E fazer exames de controle, estando tudo bem, pode operar. Aí um artigo, né, falando em torno de 7 semanas, que era o ideal para operar, sabe? Uma cirurgia eletiva. Eu ia comentar isso. A gente tem usado esse protocolo das 7 semanas para casos moderados a graves, né? Casos leves, assintomáticos, são 30 dias. Casos leves, tem que estar assintomático, né? Da parte do Covid é assintomático. Às vezes tem síndrome da fadiga crônica, né? Isso. A gente tem muito paciente que está pegando, né? Descobre porque é contato, né?
Contato de outra pessoa. Então, aí, assim, nesses casos, teve sintoma, teve dispneia mais sério, a gente está seguindo esse protocolo das 7 semanas, às vezes até mais, né? Aí são casos bem individuais. Doutora Camila, tem uma pergunta específica aqui para você. Luciana Araújo, ela perguntou, ela está com a cirurgia marcada para o dia 28, vai fazer um sleeve, e ela vai vacinar dia 21. Ela quer saber se ela vacina ou não, se ela opera, o que ela faz? Então, a gente realmente não vai saber qual vacina exatamente ela vai tomar, se é Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. A gente sabe que a AstraZeneca tem mais efeito adverso, ela pode perdurar aí por 1 semana, então vai ser 1 semana antes exatamente da cirurgia dela. Isso. Né? Eu acho que se ocorrer tudo bem, ela pode fazer a cirurgia, não é impeditivo a vacinação, não é uma contraindicação absoluta. Depende como ela vai manejar os sintomas de efeito adverso, se ela tomar, por exemplo, da AstraZeneca, que a gente sabe que dá um pouco mais de efeito adverso. Uhum. Mas não é uma contraindicação absoluta. Não, né? E o paciente que teve Covid, ele deve ser vacinado ou não? Ou então, se sim, quando que ele deve ser vacinado? É uma pergunta bem frequente, né, que a gente recebe. A gente sabe que tem que esperar 30 dias do início dos sintomas ou do exame PCR positivo ou antígeno, porque para não confundir realmente o que é efeito colateral da vacina, o que ainda é efeito residual dos sintomas pós-Covid. Então, realmente, passou 30 dias, já pode marcar a vacina, né? Tem que ser adiado. Okay. Ô, Fábio, eu queria voltar, você fez um comentário sobre a vacinação, sobre o calendário. Eu, especificamente, quando você falou, eu não tive o som, não te ouvi bem, e eu queria que você me falasse, que você pudesse repetir, não sei se todos tiveram esse problema, mas quais são as vacinas altamente recomendadas para as pessoas com diabetes? Isso. De acordo aí com esse documento, tá, que foi feito pela Sociedade Brasileira de Imunização e pela Sociedade Brasileira de Diabetes, e atualizado agora em relação ao Covid, são influenza, tá, pneumocócica, hepatite B, varicela e herpes zoster, tá? E agora a Covid. Okay? São as que são fortemente recomendadas. É claro, não são todas que estão na rede pública. Eu acho que dessas 5 que eu citei, 4 estão. Acho que a herpes zoster não está na rede pública, mas a Sociedade Brasileira de Diabetes, nesse documento, ela reforça a importância dessa vacinação para esse público. Muito bom, muito bom. Muito bem, vamos ao cirurgião, doutor Guilherme. Me diz uma coisa, o paciente já operou, obeso, quer operar, já vacinou, obeso, quer operar, faz no seu consultório, qual que é o próximo passo? Bom, essa pergunta ela complementa a explicação que eu dei quando na minha opinião, o paciente poderia e deveria se vacinar antes de fazer a cirurgia. Então, se o paciente está imunizado, ele inicia a sua avaliação de forma habitual, como nós estamos acostumados, né? Esse paciente ele precisa fazer todos os exames pré-operatórios, passar pela equipe multidisciplinar, e esse paciente provavelmente vai ser operado conforme o fluxo normal de cirurgias, né? Então, ele é um paciente que a gente tem recebido muito, que é o paciente já imunizado, né? Então, esse é um paciente que nos dá uma segurança adicional, além daquelas que a gente já oferece com os nossos protocolos de cirurgia segura e protocolos de prevenção da Covid que a gente construiu desde o início da pandemia. Então, esse é um paciente bom, é um paciente que todo cirurgião bariátrico quer receber no seu consultório. Esse é um paciente ótimo, né? Você já fica ótimo, tranquilo, né? E vamos em frente, né? E vamos em frente, exato. Isso aí. Muito bom.
Doutora Helena, paciente já tomou vacina, já operou, ele tinha diabetes junto com obesidade, ele teve remissão do diabetes e ele voltou a engordar. O diabetes vai voltar? Boa pergunta, boa pergunta. Não estou com a minha bola de cristal hoje aqui, mas pode voltar, né? Assim, é bom que na pergunta você já colocou a palavra remissão, e eu acho que a gente, como sociedade, usando essa palavra remissão, já tem alguns anos, eu acho que os pacientes mais novos já começaram a entender, já estão operando com essa ideia de que as doenças, as comorbidades, elas melhoram com a cirurgia, elas entram em remissão com a cirurgia, mas os pacientes mais novos não têm mais essa ideia da cura, pelo menos não é para ter. Os pacientes que operaram mais antigamente, que operaram, 10 anos, 15 anos para trás, 20 anos para trás, eles ainda podem ter essa confusão e essa desinformação. E são, na verdade, geralmente, os que podem estar com um reganho maior agora, né? Então, você já fez uma visualização lá para o futuro, o paciente está operando agora vacinado e lá no futuro pode ter reganho. Será que vai voltar ou não esse diabetes? Pode voltar, né? Então, por isso que é super importante a manutenção a longo prazo. A gente tem que falar e reforçar o tempo todo que o tratamento da obesidade, ele não é um tratamento de emagrecimento, ele é o tratamento de uma doença crônica, que a manutenção faz parte. E a manutenção é tão difícil quanto o emagrecimento, né? Tem paciente que ele opera e para ele emagreceu ou ele teve remissão da doença, acabou, eu posso voltar à minha vida antigamente, comer o que eu quiser, comer doce à vontade. Então, é para esse paciente aí que você está falando para ele. Se o paciente está achando isso, eu tenho que dar um puxão de orelha, não é nele, é na equipe dele, né? Então, é na gente aqui, ó, a gente como sociedade, como médico, como equipe multidisciplinar, a gente que tem essa responsabilidade de informar o paciente antes de operar, né? Que esse tratamento é um tratamento crônico, que ele tem uma doença. Dr. Fábio, quando vai explicar que o paciente tem diabetes, vai tomar insulina, ele explica que o paciente, se parar de tomar insulina, a glicose sobe, né? Se ele começar a dar um remédio para pressão, o paciente sabe que se ele parar de tomar um remédio para pressão, a pressão sobe. O nosso paciente tem que ter consciência que se ele parar de tratar, se ele voltar aos velhos hábitos, se ele parar o acompanhamento, a obesidade dele vai voltar. A obesidade dele está controlada porque ele fez o melhor tratamento que tem disponível hoje, que é a cirurgia bariátrica. Hoje não tem outro tratamento tão bom quanto a cirurgia. Assim como para o diabetes, não tem outro tratamento, não tinha antes da cirurgia outro tratamento melhor do que a insulina. E mesmo assim ela pode piorar. Ela é uma doença crônica, ela é uma doença progressiva, ela é uma doença recidivante, né? Então, a gente tem que tirar essa culpa, tirar os estigmas, entender que, ao longo do tempo, pode piorar, ao longo do tempo, pode haver recidiva, mas tem tratamento. A gente está aqui, né? É um casamento que a gente faz com o paciente, esse paciente operou, o paciente é nosso, né? Vai estar com a gente vai estar aqui de braços abertos. Tem que vir, não pode deixar, não pode desistir do tratamento, hora nenhuma. Se voltar a ganhar peso, se o diabetes volta, que a gente tem outros tratamentos para oferecer. Essa é uma mensagem muito importante, né? O controle. A gente tem que bater nessa tecla, o controle. Existe uma equipe pronta para cuidar desse paciente. Ele tem que usar essa equipe. Né? Exatamente. Ele não pode menosprezar essa equipe e esquecer da doença dele. Isso é muito importante. A gente tem que trabalhar todo mundo junto. Doutora Camila, eu tenho agora uma pergunta interessante. O paciente tomou a primeira dose da vacina,
e está com Covid, seja ele, né, com diabetes ou não, um paciente obeso e que tem Covid após a primeira vacina. E aí, muda alguma coisa? A doença é mais grave, menos grave? Então, provavelmente ele pegou o Covid, né? Porque ele não fez a segunda dose, não fez o esquema completo. E também a gente sabe que nenhuma vacina é 100% eficaz. Ele pode pegar o Covid. Depende, se ele fez, se ele pegou o Covid depois da 4ª semana de imunização, ele tende a ter um Covid mais leve, a menor risco de hospitalização e UTI, né? Só que a gente sabe, se for fez a vacina hoje, por exemplo, e daqui uma semana ele tem o PCR positivo para Covid, a gente sabe que aquela vacina ainda está em ascendência da imunização. A gente ainda pode ter um Covid grave. Então, realmente você pode ficar tranquilo depois da 3ª semana da segunda dose da vacinação. Só com isso que a gente consegue ter a eficácia da vacina. Em torno de 97% da Pfizer, em torno de 50% para prevenir o Covid do Coronavac, uma alta eficácia contra a hospitalização e gravidade da Coronavac também, da AstraZeneca também, uma alta eficácia contra a hospitalização. A gente sabe que a vacina, ela protege contra as formas mais graves, mas você pode pegar um Covid mais leve, sim. Ok. De qualquer maneira, vacinar é importante, né? Com certeza. A gente sabe que a vacina, ela diminui substancialmente o risco de internação, né, intubação, que é a morte, que é o nosso objetivo. Muito bem. Doutor Fábio, voltando aqui ao nosso diabetes, quando que um endocrinologista encaminha um paciente com diabetes tipo 2 para um tratamento cirúrgico? Como é que depende só do controle medicamentoso, de falha? Como é que você enxerga isso? E se esse paciente ainda não foi vacinado, você espera ele vacinar ou você já indica a cirurgia? Como é que funciona no seu consultório? Bom, eu vejo o endocrinologista, quando ele vai tratar o diabetes, eu faço uma analogia com o futebol, tá? É um treinador que ele tem vários players, vários jogadores, que ele pode escalar, e a melhor escalação que ele fizer, desde que tenha esse comprometimento com o paciente, que nem a obesidade é uma doença crônica recidivante, o diabetes também é uma doença crônica recidivante. Então, eu acho que é individualizar. É uma palavra fácil de falar, mas é muito difícil de você fazer na prática, tá? Mas isso tem que envolver uma equipe multidisciplinar e você escolher a melhor opção para esse paciente com diabetes. E para cada paciente vai ter uma solução. E o que eu vejo, e aqui é a minha opinião, é que muitas vezes a indicação da cirurgia, visando também a melhora da comorbidade do diabetes, que a cirurgia metabólica, ela é sim um jogador que joga muito bem no tratamento do diabetes, talvez ela tenha sido muito usada como último recurso. E eu acho que não. Eu acho que o que a gente tem que ver é o tempo certo, é o momento oportuno para essa cirurgia, tá? Então, eu falo para você, eu não tenho uma regra, mas o que eu te digo é que eu não costumo, quando eu encontro quando eu vejo que a cirurgia ela é um bom jogador para esse meu paciente, eu não deixo de conversar com ele sobre isso e oferecer ele essa oportunidade. A segunda pergunta eu me esqueci, qual foi? Só me relembra. Se ele ainda não tiver sido vacinado, você espera a vacina, você manda para a cirurgia? A sua resposta depende. Eu trabalho aqui na Bahia, tá? Então, apesar que hoje, com a telemedicina, hoje a gente acaba tendo pacientes de vários lugares do Brasil, mas o foco mesmo é aqui. E como aqui a vacinação ela já aconteceu para os pacientes, pelo menos em Salvador, para os pacientes com insuficiência corpórea maior do que 40. Então, para esse grupo, eu não tenho tanta preocupação. Ele está vacinado, então a vacina é primeiro. Mas dependendo, por exemplo, vamos colocar naquele paciente que tem um IMC que ainda está longe dele ser escalado para vacina. Eu não tenho a previsão disso. Vai depender da conversa. Eu não posso assumir um risco para esse paciente, mas
eu ofereço para ele. E no nosso serviço a gente tem operado, tá? É mais interessante até você operar e ele já começa a emagrecer. Na hora que chegar o momento dele ser operado, dele ser vacinado, ele já está com um peso bem mais legal, né? Eu não tenho dúvida, e com o diabetes já iniciando um controle mais tranquilo, né? Com certeza. Isso. Doutor Guilherme, tem uma pergunta interessante, que é, depois da sua cirurgia, o paciente já foi operado, voltou ao seu consultório, está no controle, quais são as suas recomendações para esse paciente ter uma saúde adequada, ter um pós-operatório tranquilo e duradouro como resultado? Essa é uma pergunta, na verdade, é uma bola picando para o cirurgião, né? Que é tudo que a gente quer poder falar para o nosso paciente é como ele deve se comportar com a sua cirurgia. Na verdade, essa hoje é a grande preocupação que nós temos, né, Daiker? Nós não temos grandes preocupações com a cirurgia em si, né? Nós temos controles dos resultados, nós temos controles dos riscos, nós sabemos exatamente o que nós vamos fazer, e a grande preocupação realmente tem a ver com de que forma esse paciente vai usar a nossa cirurgia, a cirurgia que a gente propiciou para ele, né? Eu acho que existem alguns pilares do bom pós-operatório, né? Eu vejo que uma boa hidratação, o paciente bariátrico ele não pode pecar na hidratação, ele não pode pecar na questão da dieta, ele não pode pecar na questão da atividade física, e recomendo que o meu paciente bariátrico tenha uma boa noite de sono. Eu acho que esses 4 pilares fazem com que o paciente apresente um bom resultado da sua cirurgia. E não podemos deixar de esquecer que o acompanhamento multidisciplinar vitalício é recomendado para o paciente bariátrico, né? Ele tem que sempre lembrar que a nutricionista vai estar lá querendo que ele volte para que ela possa ajustar detalhes da sua dieta, controlar a sua perda de peso. A sua endocrinologista vai estar lá para que ele possa ajustar suas vitaminas, verificar os seus hormônios. O seu cirurgião vai estar lá para que ele possa dar esse retorno de uma vida nova. Então, eu tenho certeza que o paciente que mantém um bom acompanhamento multidisciplinar, ele vai dar certo com a sua cirurgia. Okay. Bom, pessoal, nós já estamos com o nosso tempo aqui esgotado praticamente, mas tem uma última pergunta aqui, especificamente da doutora Camila. Eu acho que para a gente encerrar, essa é uma pergunta bem interessante. Doutora Camila, poderia comentar sobre os cuidados de prevenção, mesmo após as 2 doses, tanto para pacientes quanto familiares, quanto para as equipes multidisciplinares? Claro, claro. A gente aconselha que os pacientes que foram totalmente vacinados, então que cumpriram essas 2 doses, né, ou uma vacina que tenha só um esquema único que não está disponível ainda no Brasil, deve usar máscara em público, né? Ele só pode renunciar ao uso da máscara ao visitar outras pessoas vacinadas ou com pessoas que tenham baixo risco de pegar Covid grave. Então, o jeito assim, que os cuidados devem se manter, os Estados Unidos acabou liberando a máscara hoje, né? Saiu essa notícia, mas em pacientes vacinados. Aqui no Brasil, a gente tem uma porcentagem da população muito pequena ainda vacinada. Então, mesmo que você tenha sido vacinado, deve continuar os cuidados, as precauções em saúde pública não devem ser relaxadas, porque o aumento de casos está existindo, mesmo com a vacinação dos pacientes mais idosos. A gente vê agora pacientes mais jovens, né, na unidade de tratamento intensivo. Então, reunião só de realmente pessoas vacinadas e não tenha nada grave de fator de risco para a Covid. Essa acho que é a maior dica, né? Ok. Bom, eu quero pedir a cada um agora que possa fazer uma consideração final para a gente poder encerrar, que o nosso tempo realmente está no final. Queria começar pela doutora Helena. Doutor Daiker, queria agradecer à sociedade pelo convite, a segunda vez que eu estou participando aqui do Bari Live.
é muito legal a gente conhecer aqui outros profissionais que a gente sempre cruza lá pelos corredores do Congresso. A gente não está tendo congresso, pelo menos a gente tem esses bate-papos aqui, é muito bom. Esse tema foi, assim, está no time perfeito. Acho que está todo mundo recebendo muitos questionamentos a respeito disso, né, da vacinação. Então, a mensagem que eu deixo é, se puderem, vacinem, e mantenham os cuidados, a Camila já falou, continuem, né, lavando as mãos, usando álcool, usando a máscara, né, mantenham os cuidados por vocês e pelos entes queridos de vocês. A gente ainda não está seguro, né, 100% seguro, a gente ainda tem risco de uma terceira onda aí se a gente não se cuidar. Então, vamos seguir. Esse ano ainda vai ser de fundamental importância, né, nos cuidados, mas a gente também, com cuidado, a gente tem chance de ter um controle legal e voltar à normalidade aí aos pouquinhos. Ok. Camila? Então, quero deixar um recado que agora a gente tem a vacinação, acredito que 2022 venham umas oportunidades um pouco livre de Covid-19, a gente vai ter que aprender a lidar com essa doença, assim como foi a influenza, novas doenças infecciosas vão surgindo, mas a gente vai aprender a lidar com elas e tem que ter serenidade que logo isso tudo vai passar, não deixar de se vacinar, não esquecer de manter as medidas de proteção, porque o ideal é não pegar Covid, que se pegar pode complicar, né? Qualquer um está suscetível, tem um fator de risco mais ainda. Então, fica esse recado mesmo, de sempre se cuidar. Muito bem. Doutor Fábio. Bom, meu primeiro agradecimento de estar aqui, poder discutir com colegas do Brasil todo, e é isso, conhecer melhor cada um de vocês. O segundo, discutir, escutar o que o nosso cliente de vários lugares, nosso paciente, ele está perguntando, o que está... poder contribuir com essas respostas para ele, que eu acho que é uma das nossas funções. Mas, acima de tudo, o recado que eu quero deixar é isso. Se cuide em relação, se vacinem, continuem com as medidas preventivas, mas não deixe de tratar a sua obesidade, não deixe de tratar o seu diabetes, não se paralisem, não, procurem o acompanhamento médico e sigam seus tratamentos. Boa noite. Doutor Guilherme Bastos. Daiker, obrigado. Parabéns pela brilhante condução aí do Bari Live. Foi um prazer conhecer os colegas e acho que ficou muito clara a mensagem de não deixem de se vacinar e não deixem de procurar tratamento para sua obesidade, que essa combinação é muito crítica para os nossos pacientes. Então, acho que ficou bem clara essa mensagem, essa que eu acho que as pessoas têm que levar do nosso Bari Live de hoje. Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês, vocês nos deram aulas e respostas muito boas, o assunto é um assunto muito interessante e que é inquietante para todos nós, médicos, quanto para os pacientes. Dúvidas nós temos todos os dias e quero colocar aí o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica à disposição de todos. Quem tiver dúvidas, quem quiser procurar um profissional capacitado na sua região, entre no site, envie suas dúvidas. Todos estamos dispostos a melhorar a vida dos pacientes, operados ou não, nós temos maneiras de ajudar a todos. Muito obrigado e quero encerrar e agradecer também à sociedade pelo convite para moderar esse Bari Live hoje. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.